Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos vocês. Os relógios estão marcando agora meia-noite já desta segunda-feira, hoje dia 23 de fevereiro de 2026. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm estado conosco, aquelas pessoas que têm se inscrito no nosso canal. E talvez você diz, irmã Isabel, eu nunca te conheci em vídeo. Geralmente nós oramos aqui por áudio. Eu me sinto melhor orar aqui em áudio, até porque a gente possa ter aquela liberdade para chorar, aquela liberdade para se derramar mesmo na presença de Deus. Mas por mais que você não me conheça pessoalmente, eu fico muito feliz de ter você aqui, saber que foi Deus que te conduziu até esse canal. E eu não tenho dúvidas que você será abençoado aqui juntamente conosco. Não é sobre quem ora, não é sobre o que nós oramos, mas para quem nós oramos. Nós oramos ao nosso Deus, que tem poder para fazer maravilhas. Então, se você é novo no nosso canal, receba o meu abraço, receba o meu carinho. Que as coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, possa ter uma mudança radical. Mudança essa que você possa ver o quanto é importante buscar a Deus e o quanto a nossa alma fica leve quando nós buscamos ao Senhor. Que Deus te abençoe, aqueles que já estão conosco desde 2017, quando Deus nos deu este canal. Que Deus abençoe todos os irmãos. Acompanharam tantas coisas, né? Acompanharam meu casamento, agora depois de 10 anos quase, o bebezinho. Então é uma família que está unida aqui buscando ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito nesta noite. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos buscá-lo nesta hora. Oremos e clamemos ao nosso Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus vivo, Deus de poder, Deus de bondade. Na Tua presença, Senhor, nós encontramos alegria. Na Tua presença nós encontramos paz. Na Sua presença nós encontramos gozo e felicidade. Não há palavras que expressam o nosso amor. Não há palavras que consigam chegar ao nível da gratidão. Mas aqui estamos, porque o Senhor é digno de toda honra e digno de toda glória. O Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é digno de ser engrandecido. O Senhor é digno de ser adorado. Perdoai neste momento, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoai neste momento, Senhor, as nossas vaidades, o nosso orgulho, o nosso pensamento. Perdoai o que falamos, pensamos e praticamos. Senhor, perdoa as nossas falhas. Senhor, neste momento nós estamos aqui porque temos um propósito. E o propósito que nós temos, meu Pai, é um propósito de clamar pela nossa família. Há mães que estão orando agora pelos seus filhos, avós que estão orando agora pelos seus netos, há pais que estão apresentando as suas filhas. Meu Deus, tem misericórdia. Essa pessoa se tornou alguém tão diferente. Essa pessoa se tornou alguém, Pai, tão estranho. Mas essa mãe não perdeu o foco. Essa mãe não perdeu, Senhor, a direção. Essa mãe não perdeu, Senhor, o cuidado. Porque ela sabe que os filhos são heranças do Senhor. E ainda que esse filho fez essa mãe chorar tanto, ainda que esse filho fez essa mãe se abater tanto, ela sabe que ele é um plano de Deus. Senhor, ajude essa irmã. Senhor, que às vezes os filhos dentro de casa faltam com respeito, brigam, discutem, às vezes responde, às vezes até humilha. Há filhos que são tão agressivos que essa irmã tem que saber o que fala para não sofrer a dor até de uma agressão. Meu Deus, mas o Senhor conhece. O amor de mãe é algo tão lindo. O amor do pai é tão lindo que o Senhor se compadece de nós, como a mãe se compadece do filho e como o pai se compadece do filho. Ajude essa pessoa que está orando conosco agora.
Ajude essa pessoa que está invocando a Deus conosco agora. Senhor, que tem um parente tão rebelde e os demônios estão trabalhando na mente desse familiar. Os demônios estão trabalhando na mente desse esposo, dessa esposa, para que eles sejam rebeldes, para que esse filho seja rebelde. Meu Deus, tem misericórdia. A tua palavra diz, Pai, e tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Nós cremos neste momento, Pai, que o Senhor pode visitar esta pessoa. Nós cremos neste momento, Deus, que o Senhor pode visitar esta família, pois está escrito, Pai, que digno de honra é o matrimônio. Existem pessoas que o parente que ele ora é o esposo, a parenta que ela ora é a esposa, porque o inimigo frustrou-lhe os pensamentos, o inimigo frustrou-lhe a decisão desse jovem, desta moça, deste rapaz, deste casal. Senhor, liberta. Está escrito: se pois o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação está nas mãos do Senhor. O poder de transformar está nas tuas mãos, meu Pai. E eu creio que não há nada, não há impedimento, Pai. Não há barreiras, meu Pai, que não possam ser derrubadas quando o Senhor, com seu poder, pretende operar. Por isso, visita várias casas, várias famílias neste momento, que estão sofrendo, meu Pai, que estão agora chorando porque o filho está na biqueira, nas drogas, a filha está vivendo como uma moça rebelde, desobediente. Quantas vezes essa moça trata a mãe como se fosse qualquer uma. Quantas vezes esse rapaz trata o pai como se fosse qualquer um, meu Pai. Ó Deus, entra nesta situação. Está escrito: vós filhos, obedecei os vossos pais. E a tua palavra diz: Pai, não provoqueis a ira em vossos filhos. Essa irmã não sabe mais o que fazer, meu Pai. Quantos filhos foram parar em casas de recuperação, mas não houve melhora. Quantos filhos foram morar até com parentes, mas não houve melhora. Quantos, meu Pai, casais deram até um tempo, mas esse tempo foi tão prejudicial que hoje essa pessoa pede a libertação do seu ente querido. Senhor, muda essa história. Senhor, muda essa história. O Senhor pode agir no meio dessa família. O Senhor pode agir dentro desta casa. O Senhor pode trabalhar, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que em ti esperam. O Senhor trabalha para aqueles que em ti confiam. Senhor, não deixe essa pessoa confundida. Não deixe essa pessoa envergonhada. Não deixe essa pessoa frustrada, Senhor. Não deixe essa pessoa perder a bênção do Senhor. Porque quando o Senhor abençoa, o Senhor dá vida. Quantos filhos descendo à sepultura? Quantos filhos descendo à morte? Porque, Senhor, não ouviram seu pai, não ouviram a sua mãe, não ouviram, Senhor, ninguém e perderam a vida. Mas essa irmã não quer sepultar o filho. Essa irmã não anseia sepultar o filho. Essa pessoa, meu Pai, não quer ver o filho destruído. Por isso, Senhor, julga essa causa. Ao Senhor nós tributamos toda a honra e toda a glória. Ao Senhor nós tributamos todo o louvor e toda a adoração. Peleja, pleiteia e batalhe. Senhor, que neste momento a sua bênção possa ser derramada sobre esta casa. Que neste momento a tua bênção possa ser derramada sobre esta família. Faz a tua obra, meu Pai.
Aos homens eles julgam. Até a família dessa irmã fala mal do filho e da filha. Mas essa mãe entende que dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, desses filhos rebeldes e desobedientes, o Senhor pode levantar filhos que te temam. O Senhor pode levantar filhos que te adoram. O Senhor pode levantar filhos que te engrandeçam. Senhor, não deixa essa pessoa frustrada. Senhor, não deixa essa pessoa desorientada. Senhor, não deixa essa pessoa perder a tua bênção. Visita hoje cadeias, irmãs que oram pelos filhos que estão presos, ó Pai. O Senhor Deus conhece a situação de cada filho. O Senhor Deus conhece a situação de cada filha. O Senhor Deus conhece, Pai, até onde vai a dureza deste rapaz, até onde vai a dureza, meu Pai, desse jovem, dessa moça. Mas eu sei que nunca é tarde para o Senhor operar o milagre, porque o Senhor é o dono de hoje, dono do amanhã, e o Senhor é aquele que pode mexer em tudo, porque o teu nome é Já. Senhor, que esse jovem seja quebrantado, que esse jovem seja transformado, que esse jovem seja liberto, que o Senhor com o teu poder o faça mais do que vencedor, que o Senhor com o teu poder faça dele um instrumento da tua adoração. Traga sobre esta filha, Senhor, a libertação. Traga sobre este filho a transformação. Traga sobre este, Pai, os planos do Senhor, porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Senhor, que o Senhor liberte essa família, esse parente, Pai, que está nas drogas, que está no vício, esse parente, Pai, que está nas garras do diabo. Entra, Senhor, com a salvação. Entra, Senhor, com a transformação, assim como em Caná da Galileia. O Senhor transformou água em vinho. Transforma a vida desta pessoa. Transforma a família desta pessoa. Transforma este lar, meu Pai. Transforma, Senhor, esta casa. Que o Senhor com as tuas mãos liberte. Que o Senhor com as tuas mãos transforme. Que o Senhor com as tuas mãos faça esse rapaz ser alguém diferente, meu Pai, em toda maneira de ser. Diferente no tratar com a mãe, com o pai. Abre as portas para este filho que está desempregado há tantos anos. Abra as portas para esses filhos, Pai, que estão neste momento querendo estudar, mas o Senhor sabe que o diabo está amarrando este jovem. Liberta nos jogos online, liberta dos vícios desenfreados pela internet, liberta pelos prazeres que o mundo está aprisionando este rapaz e esta moça, porque o Senhor é o Deus de Já, o Senhor é o Deus de coisas tremendas. Senhor, trabalha nesta casa. Eu confio em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu creio no Teu poder. Que nesse momento, todos que estavam sendo escravos do diabo sejam livres em nome de Jesus Cristo. Os que eram escravos de Satanás sejam transformados em nome de Jesus Cristo. Que essa mãe venha ter uma notícia que o filho não vai fazer mais o que estava fazendo, não vai viver mais como estava vivendo, não vai proceder mais como estava procedendo, porque o Senhor está o chamando para uma grande obra. O Senhor está o chamando para um plano de salvação. Liberta, Senhor. Transforma, Senhor. Salva, Senhor. Que as lágrimas que hoje estão sendo derramadas seja a última vez que essa irmã venha chorar por uma notícia ruim
da vã maneira que esse filho, essa filha vive, ou que esse parente viva, mas que eles mudem, Pai, a maneira de viver para glorificar o seu nome. Senhor, hoje abre as portas. Senhor, hoje multiplica. Senhor, hoje prospera. Senhor, hoje exalta este, exalte esta. Está nas tuas mãos, ó Pai. Está nas tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, esta casa. Está nas tuas mãos este filho. Liberta, Senhor. Essa pessoa que está, Senhor, agora passando uma luta tão grande com os filhos, luta essa que essa mãe nunca imaginou em passar. Senhor, luta essa, meu Pai, que os filhos estão tão rebeldes, ó Pai. Os filhos estão tão desobedientes que muitas vezes essa irmã perde até o controle das palavras. Às vezes essa irmã perde o controle, Pai, pois deveria ser mais branda, mas às vezes é tão difícil. Deveria ser mais amorosa, mas é tão difícil, meu Pai. É por isso que nós te pedimos a tua ajuda neste momento. É por isso que nós te pedimos neste momento, Pai, a sua compaixão. Que o Senhor não permita que o diabo vença essa guerra. Há mães que os filhos estão tão rebeldes que elas buscam, Senhor, uma saída. Elas não sabem exatamente o que fazer. Elas, Senhor, não sabem, meu Pai, o que fazer, meu Pai. Mas eu sei que para o Senhor não há nada impossível. A sua palavra diz, ó Pai, que o Senhor faz coisas maravilhosas, além do que pedimos e além do que pensamos. O Senhor faz coisas, meu Pai, que aos nossos olhos parecem ser impossíveis, mas não é impossível, pois o Senhor é o Deus de poder e Deus de providência. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de surpresas, ó Pai. Tem misericórdia desta pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que os filhos não obedecem regras, os filhos não obedecem limites. Senhor, pessoas que os filhos não querem trabalhar, não querem estudar, só querem dar trabalho. Meu Deus, venha hoje estruturar a mente desses filhos. Venha hoje estruturar essas vidas, ó Pai, trazendo para eles a transformação. Meu Deus, esse pai e essa mãe que parece que os filhos não falam a mesma língua, que esse pai e essa mãe, Pai, parece que não falam o mesmo idioma, porque nada, Senhor, contribui para a educação desses filhos. Mas aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode. Pois está escrito, Pai, que todo o poder é te dado nos céus e na terra. Está escrito na tua palavra, Senhor, que agindo o Senhor, quem impedirá? Age dentro desta casa, age no meio desta família, age dentro deste lar. Age, Senhor, no meio dessa família, para que teu nome seja glorificado. Repreenda, Senhor, os laços do passarinheiro, repreenda os laços do inimigo, repreenda os laços de Satanás, meu Pai. Repreenda os laços do diabo, repreenda, Senhor, toda nuvem de demônios que luta contra esses filhos. Senhor, fortaleça este pai, esta mãe, fortaleça esse filho também, meu Pai, que a sua autoestima está tão para baixo, a sua autoestima, Senhor, está tão pouca, que esse filho, Senhor, muitas vezes mergulha nas drogas, esse filho muitas vezes mergulha no álcool, muitas vezes esse filho mergulha até na prostituição, Senhor, simplesmente para tentar satisfazer, meu Pai, Senhor, um vazio que só o Senhor pode, meu Pai, solucionar. Senhor, ajude este filho, Senhor, a se dar bem na escola, esse adolescente que é tão novo, mas a mãe já foi chamada tantas vezes no colégio. Senhor, os educadores já têm reclamação, Senhor,
sobre a procedência deste filho. Nós te pedimos a libertação. A tua palavra disse: pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que o Senhor hoje coloque diálogo dentro desta casa. O Senhor coloque diálogo dentro deste lar, meu Pai. Esse diálogo que não tinha, esse diálogo que nunca houve, esse diálogo, Senhor, que talvez um dia foi perdido. Senhor, ajude essa família, que essa mãe, Senhor, possa também aprender a ouvir, que este pai possa também manter a calma, Pai, mas que os limites, além daqueles que os pais possam impor, o próprio Espírito Santo venha impor sobre este jovem. Muda, Senhor, o seu pensamento. Muda, Senhor, a sua capacidade de agir, de pensar, de falar. Deus, tem misericórdia. O Senhor conhece, Pai, o coração desta moça. O Senhor sabe o coração deste rapaz. O Senhor sabe, Pai, como tratar um filho rebelde, porque muitas vezes nós somos rebeldes, mas eu creio, Pai, que a salvação para esta casa, eu creio que a salvação para esta família, e ainda que muitas vezes essa irmã não sabe como lidar com os desafios que ela tem enfrentado, ainda que pareça, Pai, que esse filho é teimoso ou desobediente, Pai, todos os atritos que até hoje foram gerados, todos os estresses que até hoje, Pai, se tornaram cansativos no ambiente familiar, o Senhor venha hoje com a libertação, que aquele que fumava não fume mais, que aquele que se drogava não drogue-se mais, que aquele que se prostituía não se prostitui mais, que aquele que era rebelde seja transformado agora, seja liberto agora, seja restaurado agora. Meu Pai, que todos sejam transformados. Ao Senhor nós tributamos a nossa confiança. Ao Senhor nós tributamos a nossa esperança, meu Pai, porque há mulheres que estão orando pelo seu esposo. Há filhos que estão orando pelos seus pais, há pais que estão orando pelos seus filhos, há pessoas, Pai, que estão orando neste momento, porque alguém precisa de uma libertação. Senhor, tantas atitudes que têm desencadeado comportamentos agressivos, comportamentos abusivos. Esse pai e essa mãe, Pai, que às vezes o filho os faz presa dentro da própria casa. Os filhos, Senhor, ameaça dentro da própria casa. Senhor, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha estabelecer a salvação nesta família, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Toda raiz de problema, seja a falta de perdão, seja a falta de amor, seja a falta de humildade, seja o problema que for, meu Pai, isso não está impossível diante do Senhor. Isso não está impossível diante do Deus que tudo pode. Muda a situação deste filho, que ele seja mais obediente, que ele seja mais presente, que esse filho seja um exemplo do agir do Senhor. Meu Deus, que essa família tenha uma comunhão, Senhor, uma convivência harmoniosa. Deus, entra dentro desta casa, liberta os que ainda não são libertos, transforma os que ainda não são transformados, salve aqueles que ainda não foram salvos. Restaura, Senhor, vidas, restaura, Senhor, famílias, restaura, Senhor, lares, restaura, meu Pai, vidas que estão em sofrimento. Para o Senhor tudo é possível. Senhor, o Senhor não está limitado ao que os homens dizem. Por isso, liberta os oprimidos que nós temos dentro desta casa, oprimidos que está no meio da família, oprimido que está no meio da parentela, oprimidos, ó Pai, que estão sofrendo nas garras de Satanás. Ó Deus, o Senhor é o Deus do impossível.
O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus daquilo que os homens não são capazes de fazer, mas o Senhor é Deus que pode fazer pelos homens que confiam em Ti. Um dia o Senhor proveu o cordeiro para Abraão. Um dia o Senhor fez Ester ser uma rainha, algo que era tão improvável. Um dia o Senhor fez Daniel, que era escravo, ser um dos principais em Babilônia. E eu creio, Pai, que aonde quer que este jovem esteja, aonde quer que essa moça, este rapaz esteja, aonde quer que este ouvinte, Pai, esteja apresentando alguém que precise da libertação, o Senhor vai libertar ele, o Senhor vai transformar ela. O Senhor vai salvar, o Senhor vai purificar, o Senhor vai restaurar. O Senhor vai fazer mudança, o Senhor vai fazer vidas serem restauradas, vidas serem tocadas pelo poderoso sangue do Cordeiro. Deus, filhos possam ligar para sua mãe e pedir perdão. Filhas possam voltar para a igreja, Pai, porque deixaram a casa do Senhor, abriram mão da personalidade espiritual para viver uma rebeldia, uma ilusão, uma paixão. Senhor, quantas mães orando, porque os filhos estão em um relacionamento que pode causar-lhes a morte, pode custar-lhe a vida. Essa mãe que a filha está envolvida, o Senhor, com traficantes. Essa mãe que a filha está envolvida com pessoas más e que isso vai trazer, vai desencadear problemas também para a sua casa. Esse filho que está nesse relacionamento por causa de uma obra da macumba, um laço tão preparado pelo diabo que esse rapaz não conseguiu se levantar mais, que esse rapaz não conseguiu se erguer mais. Mas aqui há uma mãe de joelhos, Senhor, aqui há uma esposa de joelhos, há nesse momento uma tia, uma avó, há uma igreja de joelhos. Liberta, Senhor, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, Pai, e que toda obra maligna seja repreendido, que o Senhor venha operar com poder, que o Senhor venha operar com autoridade, que o Senhor venha operar com unção, que os comportamentos daqueles que eram oprimidos possam mudar, mas que eles vejam que não é esta a boa, não é esta a perfeita e não é esta a vontade do Senhor, mas que sejam transformados de glória em glória, libertos, transformados e cheios do teu poder. Ajude, Pai, a cada um que está orando, cobertando eles com teu sangue e livrando eles de toda a maldade, pois o Senhor é poderoso, pois o Senhor é vivo, pois o Senhor é grande, o Senhor é Deus de maravilhas. Opera, Senhor, e que a glória do Senhor venha brilhar nessa vida, que a glória do Senhor venha brilhar nessa casa, que a glória do Senhor venha brilhar nesta família. Saia daí agora, espírito de morte, saia daí agora, espírito de destruição, espírito do álcool, espírito do vício, espírito do crime, seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, seja amarrado agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de destruição, todo espírito de morte, todo espírito de tragédia, seja amarrado agora, seja destruído agora, seja vencido agora, em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos, ó Deus, proteja-nos, ó Deus, enviando os teus anjos ao nosso redor, enviando os teus anjos para nos guardar, enviando os teus anjos para nos proteger. Nós entregamos tudo diante de ti, porque o Senhor é o Deus de vida, o Senhor é o Deus de vitória, o Senhor é o Deus de milagre, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus.
Graças a Deus, graças a Deus. Queridos ouvintes, queridos irmãos, eu quero nesse momento deixar um versículo da palavra de Deus para todos vocês. Está escrito aqui, Salmos 37, verso 25. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Ele sempre é generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Olha o que a Bíblia diz, que nunca viu um justo desamparado, e os seus filhos a mendigar o pão, e os seus filhos serão abençoados. Eu quero te dizer que a sua família não vai perecer. O diabo não vai completar a obra que talvez ele tentou iniciar, porque o Senhor é contigo. O Senhor é com a sua casa, o Senhor é com toda a sua família. Que você e o seu lar possam ser mais do que vitoriosos. É que vocês recebam a bênção de Deus, porque a bênção do Senhor é que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Fique na doce paz do Senhor e até logo, às 3 da madrugada, estaremos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.